uma nova igreja. Igreja Batista Memorial, deixando de ver, nunca na Assembleia recentemente, quando ela foi ao campo, era o pastor Nemi, que estava à frente dessa igreja. O pastor Nemi pegou o pastorado, agora foi dirigido pelo pastor Júlio César Gonçalves, que nos convidou para a conferência de aniversário lá, mas a proximidade do aniversário da nossa nos fez dizer não. Ou a minha voz é muito forte, ou se ela baixa mais no microfone. Bom, para começar, gostaria de saudá-los na língua do povo Sussu. O povo pode trabalhar aqui como equipe. Sou da equipe África 7. Nós trabalhamos em 2 países. Nós éramos equipe de 8 jovens, 4 meninas e 4 rapazes. E nós ficamos no Níger, né, e na Guiné. E eu sou da equipe que ficou em Guiné. Nós tínhamos ali país tem cerca de 40 etnias e mais de 30 línguas. E a língua Sussu era a língua onde nós trabalhávamos, a terceira língua mais falada naquele lugar e a terceira etnia também em número de pessoas. Então, essa língua Sussu era a língua que nós usávamos ali para comunicar o amor de Deus e para viver naquela comunidade. Então, vou saudá-los. Engarra Querenim, vai no Ovebu, isso é Rirá. Isso quer dizer, irmãos, do salve em nome de Jesus. E tem sido há 10 anos de muitas bênçãos dentro do projeto Radical. Claro que Deus, Ele projeta coisas, Ele projeta de uma maneira diferente, sempre dá maneiras de que a obra do reino seja feita. Quem age, quem faz, o catalisador é o Espírito Santo de Deus. Mas Deus usa meios, e Deus tem usado o Radical como um meio para se chegar às nações. Hoje o projeto tem 6 modalidades. Começou pelo Radical África 10 anos atrás. A Nelly, que é baiana também, era dessa equipe, da primeira equipe que foi aos campos africanos. Ali viveram as dificuldades, as lutas do pioneirismo. E hoje o projeto está chegando à América Latina, os países africanos de língua portuguesa, a África, e hoje os novos desafios estão começando agora novas turmas, 2 turmas, para o Haiti e para a Ásia. Então, o projeto foi crescendo, as necessidades do reino também foram crescendo, e o projeto tem se ampliado para atender essas necessidades. Hoje, além dessas 5 modalidades que são para jovens de 18 a 33 anos, nós temos também uma nova modalidade que é para o sênior, pessoas a partir de 50 anos que querem participar como radical, tem a oportunidade de servir durante 4 meses também na América Latina. Então, as necessidades vão surgindo e todo mundo faz parte pode fazer parte dessa obra. E Deus tem nos levado aquele lugar ali, e é muito desafio, irmãos. Eu queria que a gente pensasse um pouco que nós estamos aqui no mesmo país, no país com a mesma língua, com a mesma língua, mas se a gente viaja um pouquinho, sai para outro estado, a gente vai ver, até mesmo uma outra cidade, a gente vê que alguns costumes são um pouco diferentes daquilo que a gente tem. Às vezes até de uma família para outra, né? Alguns hábitos são diferentes de família para outra. E nós vamos para um contexto muçulmano, onde as pessoas cresceram o tempo todo aprendendo sobre o Islã. O que é o Islã? Eles falam de um Deus único, o Alá, mas eles creem em Deus compassivo, e só que é diferente daquilo que nós cremos. E naquele contexto, Jesus Cristo, isso é um profeta. E tem mais, aquele profeta de Deus, ele não morreu porque Deus, Alá, ele não permitiria que seu profeta morresse. E outra questão a mais nesse período. E existem algumas histórias que eles conhecem na palavra de Deus, mas
país onde nós passamos a primeira etapa, porque o projeto Radical A, ele são 4 anos, primeira etapa no Brasil. Nós recebemos treinamento, recebemos ali conhecimento sobre psicologia, de como chegar e pregar o Evangelho em outra cultura. Nós não podemos pregar o Evangelho que eu prego aqui no Brasil. Não muda, a essência da palavra não muda. O conteúdo da palavra não muda, mas a maneira de pregar sim. E é necessário isso, por causa do contexto. Então, muda a sua maneira de vestir, tem que aprender uma nova língua, se inserir naquela cultura. Queria que a gente pensasse um pouco nesse processo, um processo lento, demorado. E quando a gente chega, eu lembro que antes de irmos ali na fase do Senegal, que é aprendizado do francês, nós tivemos um impasse na Guiné, uma situação política na Guiné. A Guiné é um país instável politicamente e era a eleição presidencial. Existiam alguns conflitos étnicos, questões políticas e ali as pessoas dizem: vocês vão para a Guiné? A Guiné, o clima lá está quente, vocês vão fazer o que lá? Os próprios africanos. E o processo todo, nós oramos muito naquele processo, porque havia ali uma possibilidade da gente não ir para a Guiné, talvez. E nós oramos, os funcionários chegaram a sair do país naquela época, isso em 2010, até que a eleição transcorreu em paz, foi tranquila, houve a eleição do novo presidente. Então nós chegamos na Guiné com um clima de expectativa, de esperança, de transformação mesmo. E grande esperança daquele povo naquela Guiné. No âmbito assim, das missões, nós chegamos no tempo também de que o Novo Testamento, na língua sussu, estava sendo lançado naquele ano, seria lançado no começo de 2011. Já estava chegando a Guiné, já estava impresso, estava chegando. Era uma alegria, uma festa para os missionários. Não é uma obra da nossa missão, Batista Brasileira, mas dos pioneiros tradutores da Bíblia. Mas o clima também era de esperança, porque a palavra de Deus em sussu, o Novo Testamento, pelo menos parte dela, estava chegando. Então havia um clima ali de muita expectativa, de esperança e também de grandes coisas que Deus ia fazer naquele lugar. Nós fomos trabalhar num lugar chamado Barboriá, de 5.000 habitantes mais ou menos, e Deus nos deu uma oportunidade maravilhosa junto àquele povo. Nós fomos apresentados às autoridades, dizendo que nós somos jovens crentes e estaríamos ali para servir a comunidade dentro das necessidades que nós podíamos atender. E, irmãos, a primeira coisa que eles perguntaram: qual a profissão desses jovens? E nós ali, a Val, professora de educação física, o Vinícius, economista, também técnico de informática, o Ayrton era o caçula da equipe, mais jovem, não tinha ainda feito a faculdade, mas tem habilidades para cultura, desenho, e aprendeu a língua muito facilmente. E isso eram nossas habilidades e dons que Deus tinha dado para aquele momento. E algo interessante, no início houve uma resistência para a nossa entrada naquela comunidade. Porque eles diziam: esses jovens vão nos dar trabalho, eles são ocidentais, eles vão viver aqui de qualquer maneira, eles vão nos dar trabalho. Porque alguns brancos já haviam morado naquele lugar não cristão e tinha dado problema. E algo me marcou muito naquela comunidade. O tema desse ano é Testemunha às Nações pelo Poder do Espírito. E ali eu vi um testemunho vivo da equipe 1, que foi para a Guiné. Quando o irmão, o ancião da igreja, nos apresentou para aquelas autoridades, ele disse: esse aqui são jovens daquele grupo que trabalhou lá em Samu, na região de Capturumã. Quando ele falou isso, a posição do militar, que tinha falado isso, tinha criado resistência, era o chefe da polícia do lugar, ele: eles são daquele grupo. O semblante dele mudou, a receptividade dele mudou. E ali nós começamos, ele mudou o tratamento que estava conosco, nós começamos o nosso trabalho aqui na aldeia. Primeira etapa, aprender a língua. Começou desde que nós chegamos ali, em Guiné. Fomos para uma aldeia, ouvíamos aquela língua. Para mim, irmãos, confesso que eu pensava: meu Deus, eu não vou aprender essa língua. Eu não consigo identificar nada, não consigo entender. E tinha um senhor que ele falava rápido e queria que a gente repetisse na mesma velocidade que ele
E aos poucos a gente vai vencendo essa barreira, a gente recebe ali a capacitação, como aprender línguas, enfim. Nós somos treinados, mas agora é a hora da prática. Tudo que na palavra de Deus nós ouvimos, aprendemos, mas temos que praticar. Também no contexto ali de missões, nós tínhamos um treinamento, mas agora é a hora da prática. E o Espírito Santo vai nos guiando. Eu confesso que ali, diante de Deus, nós vimos grandes oportunidades, vimos Deus trabalhando naquele lugar. Quando nós chegamos, então, começamos com a língua, como disse, isso inclui primeira fase. Eu queria só mostrar para vocês como um trabalho um pouco lento. Primeira fase, você estabelece relacionamentos, você aprende a língua, isso inclui ir à feira livre, sentar com as mulheres na cozinha, comer com elas, com a mão, participar da vida das pessoas, tirar água do poço, lá não tem água encanada. A vida também, lá não tinha eletricidade onde nós morávamos. Aí tem hábitos diferentes, por exemplo, termina o jantar, a gente estava reunida ali na frente da nossa varanda, conversando, batendo papo. Tudo isso são questões culturais, maneiras daquele povo viver. E dentro disso, nós temos, na primeira etapa, nós não dominamos a língua ainda. E nosso testemunho é fundamental, porque na cabeça deles, se ser sussurro é ser muçulmano, ser ocidental é ser cristão, a comparação. Mas, o que é ser cristão? As novelas brasileiras chegam lá, o carnaval, imagine então que não há boa imagem. E ali, nosso desafio é viver a palavra de Deus. E eu gostaria de pensar hoje, a gente pensasse um pouco sobre isso. Que diante disso tudo, nós cremos que o Espírito Santo de Deus já foi nos dado. E, como diz lá em Atos 8, nós recebemos o poder para o quê? Sermos testemunhas. Então, nós vamos seguir um pouco Atos 3, só uma história, não vou pegar disso, mas algo que chama atenção nesse texto. Atos 3. E acontece um milagre nos primórdios, ali, as primeiras experiências dos discípulos a partir do Pentecostes. E ali, de certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para os portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmola às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então, ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois, entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus, louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. A pensão na linguagem de hoje. Mas algumas coisas que me chamam a atenção. Os judeus tinham essa cultura de esmola, os islâmicos também têm a cultura de esmola. E eles têm alguns pilares na cultura deles que eles acreditam que fazendo aquilo eles podem talvez chegar no paraíso. Então, dentro daquele contexto religioso, no caso ali dos judeus,
juízo. Mas um olhar diferente, né? E aquele homem diz: o que eu tenho te dou? Não é prata nem ouro, mas levanta-te e anda. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te. Uma ação do Espírito Santo de Deus. O poder está no Espírito Santo de Deus, não em Pedro e João. Por isso que ele diz: olha para nós como quem diz: o poder não está em nós não temos nada, mas o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E também há uma participação de Pedro e João. Ele vai lá, levanta o Senhor, ajuda a se colocar de pé. E Deus nos chama a essa sensibilidade. Aqueles discípulos, Pedro e João, isso aqui, como diz isso deu um maior recolhido, aquele milagre, impactou a vida daquelas pessoas. E aqueles homens foram até presos por causa disso. E lá em Atos 4:20 ele diz, depois de serem fortemente advertidos para não pregar o evangelho, eles dizem: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E a palavra de Deus, ali está esse capítulo 4, que diz: esses homens, eles estavam com Jesus Cristo. Havia evidências na vida daquelas pessoas de que eles estavam com Jesus Cristo. Então, qual é o nosso desafio? As necessidades existem em qualquer lugar e todos nós temos necessidade. Como o pastor disse, a Oceania tem necessidade. A Europa, às vezes as pessoas falam: mas a Europa precisa de missionários? Precisa, porque eles têm necessidade, pois todos nós temos necessidade de Deus. Deus quer nos usar, Deus quer nos usar naquele momento. Deus usou aqueles homens ali naquele momento que eles estavam ali entrando na porta do templo. E Deus também, Ele tem às vezes coisas surpreendentes para nós. Aquele momento ali, aquele homem coxo, aquela agenda de Deus é diferente, né? Um momento de que eles estavam prontos para servir a Deus. E Deus nos utilizou ali naquele momento. Nós temos o que mais importa. Deus, Ele já nos deu o poder para determinar. Ele já nos deu as condições. E as necessidades estão aí. Inúmeras necessidades. Só a gente olhar a nossa volta, nós vamos ver as necessidades das pessoas. E a principal delas, claro, é conhecer Jesus Cristo, é a salvação. Mas uma outra coisa que é necessário: disponibilidade para servir, disponibilidade em cumprir as ordens de Jesus Cristo. Porque Jesus, Ele disse: eu vim para o mundo não para ser servido pelo mundo, mas para servir. Então o próprio Jesus nos deu o exemplo de que Ele veio para servir. E é dentro dessa proposta de serviço e de demonstração do amor de Deus, demonstração prática, que o projeto foi criado. Porque nós vamos para um contexto, como eu abordei com os irmãos, dessas dificuldades, as barreiras culturais, a barreira de língua, tudo isso, nós temos um grande desafio ali, de sermos testemunhos e de ter um olhar sensível, como aqui fala, eles olharam atentamente para aquele homem. Há uma necessidade de um olhar sensível para as necessidades. Então, você pode colocar aqui. Pode dizer: eu posso ajudar você? Como é que eu posso servir nessa comunidade? Foi isso aqui, nossa chegada naquela pode passar. O que você tem nas mãos para servir a Deus? Nós temos algo precioso, como eu já disse, o Espírito Santo, a capacitação de Deus, dons espirituais. Nós temos de Deus todo o recurso para fazer a obra. Da nossa parte, o que nós temos nas mãos? O que nós estamos dedicando a Deus? Então, pode passar o próximo. Pode passar. Então, aqui dentro, é ali naquela região, está vendo? Marcadinho vermelho. É um país quase do tamanho de São Paulo, um pouquinho a mais que São Paulo. Não sei se está dando para ver ali. Está um pouco escuro, né? Mas é ali, aquele trechozinho. Cerca de 10 milhões de habitantes. É um país, como eu disse, 85% da população islâmica. Existem
profeta Maomé. E aquela criança, aparentemente anormal, não tinha nada assim, de que fosse anormal, mas ele não conseguia andar ainda, já tinha 1 aninho, 2 meses mais ou menos, e a família já estava tratando como se ele fosse deficiente. É uma criança especial, esses termos pejorativos. E aquela criança estava sendo tratada também no conselho deles, tem uma deficiência, tem um problema de saúde, tem alguma maldição, tem alguma coisa ruim, essa criança vai ser feiticeira, coisas difíceis. Às vezes eles usavam termos duros assim, para dizer a respeito dessa criança. E a mãe já estava assim, pelo amor, me ajuda, ore por mim, leva esse menino na igreja, ore por ele, porque ela já não estava aguentando mais aquela pressão das pessoas, dizendo que o filho dela não ia andar, que ele ia ser feiticeiro, coisas desse tipo. Como eu disse, tem muita influência do animismo ali, naquela fé, na fé das pessoas. E um dia a gente falou, ele foi até nossa casa arrastando assim, e chorando muito, ele era muito triste, esse bebê não via, a gente via muita tristeza. E quando nós pegamos no colo, ele se apegou assim na gente, nós cuidamos dele, demos alimento, fizemos ele dormir, e nós até tentamos levar para a igreja, mas não seria possível, porque a gente ia viajar bem em seguida, e de férias, e a gente disse, olha, vamos orar por ele, vamos consagrar a Deus, pedir a Deus que haja na vida dele, que tudo aquilo que aquelas pessoas estavam dizendo estava controlando muito. E nós oramos por ele, consagramos, pedimos a Deus para fazer algo na vida daquela criança. Quando nós voltamos de férias, ele já estava, nós encontramos a sua mãe, eles tinham viajado também, e ela disse, olha, lá na aldeia onde nós fomos, as pessoas nos pressionaram para procurar o feiticeiro, minha família. Mas eu disse para eles que eu não ia procurar, porque vocês tinham orado por ele. E ela foi resistindo até que um dia eles disseram, hoje você vai levar ao feiticeiro. E o dia que ela falou isso, a médica começou a dar seus primeiros passinhos. E ela começou a mãe dele ficar alegre, começou a ficar alegre, dizer, olha, está andando. E ela sentiu aquele grande prazer de poder ver seu filho andando. E ela resistiu à feitiçaria e não quis ir à feitiçaria. Não quis. Isso é muito forte, porque as pessoas recorrem ainda a feiticeiro para quando tem problemas de saúde, levam para as aldeias interiores para procurar esse recurso. Mas ela disse, não quero que vocês levem meu filho ao feiticeiro. Quando nós tivemos a oportunidade de conversar com ela disse, olha, viu o que aconteceu? Eu fui andando. E ali na aldeia nós passávamos no início muita fita cassete para as pessoas ouvirem histórias de Jesus, os milagres de Jesus, e depois o filme de Jesus durante as oportunidades de festas de Páscoa, Natal. E nós passamos então o filme de Jesus. Ela conhecia a história dos milagres de Jesus. E a gente começou a dizer, ela recontando aquele filme, porque eles têm uma memória fantástica, são de cultura oral, então tem uma memória assim que lembra de detalhes do filme. E a gente falou, olha, Jesus faz milagres até hoje, Deus opera, Jesus opera. E aquilo, o maior milagre, a maior bênção, você lembra daquele sacrifício lá na cruz? Que aquele que passou ali, mas assim, isso é a presença a mostra de que Deus nos ama. E aquilo ali, a morte de Jesus, é um sacrifício para a remissão dos pecados. Porque, irmãos, até naquela cultura islâmica, até hoje, eles matam um animal anualmente para a remissão dos pecados, assim como se fazia no Antigo Testamento. A gente até aproveitava histórias como a Páscoa, história de Abraão, Isaac, para mostrar que Jesus Cristo se tornou um sacrifício uma vez por todas e que purifica os nossos pecados. Então, aquilo ali serviu de grande testemunho para aquela vida, para aquela família. Vai passar o próximo. Bisavó desse garotinho, essa senhora, nossa vizinha, e muitas vezes, irmãos, a gente recorria ali para socorrer em momentos de saúde, problemas, às vezes falta de alimento, essas coisas. E um dia, assim, nós fomos acordados no meio da noite, tudo isso mais no início do tempo ali,
E ela estava com uma respiração muito ruidosa, difícil. Existia ali uma movimentação das pessoas. E o que nós vamos fazer? Se levar ela para a Precária, que é 28 quilômetros ali, enfim. E aquela comunidade que nós fomos acordados, eles ligaram para falar e disseram: olha, a mulher está passando mal, a Maquiavi está passando mal. Então nós fomos correndo, você que tem que ir, porque você quer dar saúde. E naquele momento foi difícil para mim, porque eu não era enfermeira. Eu não trabalhava ali como auxiliar no centro de saúde, preenchendo fichas, fazendo os carnês, distribuindo medicamentos, coisas desse tipo. Mas eu não tenho conhecimentos médicos. E naquele momento nós fomos ver, achávamos que era um problema cardíaco, mas era alguma coisa de um problema respiratório. A bomba estava numa crise. Como nós não tínhamos eletricidade, recursos nenhum, nós fizemos ali então inalação com ela. Fizemos um chá com manjericão, aquele com a vaca, e fizemos ela inalar aquele vapor quente e colocamos um tecido grande sobre a sua cabeça. Nós fizemos esse processo durante mais ou menos 1 hora. E a Val, ela vinha fazendo massagens atrás, nas costas dela, na altura do pulmão, fazendo capotagem. Nós fizemos algumas coisas naquele livro onde não há médico. E naquele momento nós paramos um momento e falamos, pedimos àquela família que é muçulmana para nós orarmos em nome de Jesus. Nós oramos também, pedimos para orar, e foi assim, quase que instantâneo o resultado daquela oração. Ela começou a respirar melhor e nós continuamos nosso trabalho ali cerca de 1 hora, isso era 1 hora da manhã mais ou menos. No outro dia, os vizinhos ficaram muito doidos, eles trabalharam muito à noite. Eles ajudaram aquela mulher e o remédio deles é bom. E a gente disse, o remédio, na verdade, é o que vocês usam na comida de vocês. Mas o que fez realmente efeito foi a oração que nós fizemos a Deus. Nós intercedemos pela vida dessa senhora. Isso em Deus trabalhou, porque isso se diz, no ali é para agradecer. Aí eles diziam, no ali, obrigado a vocês. Mas a gente dizia, no ali, ou seja, agradeçam a Deus pelo que foi feito nessa noite, porque não era realmente nosso trabalho. Então foi um testemunho de como começou ali aquela obra. E naquela época, como eu disse, existia no Novo Testamento, Sussurro, existiam materiais na língua Sussurro. Quando a gente fala a língua, é a língua do coração. Se eu falasse em francês, ia perguntar? Sim. Mas é a língua que mostra quando a gente tem que ter muita humildade para aprender a língua. Porque a gente paga muito mico, as pessoas riem na nossa cara, às vezes um termo que você vai usar se confunde, é muito parecido com o outro, mas isso mostra que você que ama aquele povo, que quer se comunicar com ele, que você se importa com ele, que você não está trazendo ali os costumes do colonizador, mas que você está respeitando aquela diversidade deles de cultura, porque não tinha só sussurros naquele meio, mas a gente aprendeu o sussurro porque era a língua mais falada naquela região. E outro aspecto importante, quando nós estávamos no período de definição dos projetos, que nós dissemos para o chefe da educação lá, nós precisamos de um espaço para fazer um projeto. A gente pensou tipo um centro cultural no início, mas essa não era a necessidade do lugar, e nós podemos depois atender às necessidades daquele local. Com a escola de informática, a Val trabalhava nas escolas municipais, nas 4 escolas, já atendia um grupo de senhoras, idosos, e ali com massagem. O Vinícius na escola de informática vai ir na escola e com o curso de alfabetização com pessoas, individualmente em casa. Então essas são as necessidades locais. E nós podemos então depois entender essas necessidades. Mas a princípio nós pensávamos num lugar só, no centro. Quando nós procuramos o chefe da saúde, ele disse, se vocês não fizerem investimento aqui, ou seja, nós dizíamos para eles, nós não temos dinheiro, nós não temos grande recurso para investir pesado aqui, porque eles falavam que a gente ia fazer para melhorar a economia do lugar, coisas desse, estavam pensando em projetos grandes. E a gente disse, nós estamos aqui para servir nas necessidades
necessidades que vocês tiverem, dentro daquilo que a gente podia. E eles disseram, se vocês não investirem aqui em grandes projetos, se vocês não fizerem nada nessa cidade, em termos de ação social, vocês estão deixando um grande exemplo para a nossa juventude. Vocês respeitam a todos, vocês saudam sem distinção de criança, adulto, homem, mulher, etnia, e isso tem sido um grande exemplo para a nossa juventude. Parece meio estranho eu dizer isso, irmãos, mas naquela cultura, o ancião é muito valorizado. Nós jovens ocidentais, que na cabeça deles não está nem importando com a cultura deles, porque muitos já passaram por lá, faziam muito bem, bem queriam, mas ali a gente estava mostrando um testemunho, mostrando que nós temos amor por eles. Isso mostra serviço, amor, e isso era a ponte como nós começamos o Evangelho naquele lugar. E as pessoas chegavam na nossa casa, pediam material, levavam material para casa, levavam aqui para cassete, ouvia, as crianças ouviam, passavam para os pais, e ali o Evangelho ia sendo difundido, porque a gente, no começo, tem essa vantagem, né? As fitas cassete, o material a gente aprende a ler. Por mais que a gente não tenha um domínio da língua, a gente aprende a ler a palavra das pessoas. A oração, o gesto, um olhar de sensibilidade. E eu quero, à noite, que vai falando mais um pouco, dar um testemunho de que são sementes que nós lançamos. E é um trabalho lento. Muitas vezes a gente pensa assim, que resultado que o projeto radical dá? É curto prazo. Realmente é lento o trabalho, como eu disse para os irmãos. E quando nós viajamos de férias e voltamos, uma irmã disse, vocês já fizeram bem a primeira etapa, o primeiro ano. Estabeleceram bons relacionamentos, nós tínhamos o respeito à comunidade, as pessoas nos conheciam, já tinha sido lançado bases do Evangelho, né? As pessoas já tinham ouvido o cassete, já tinham visto o filme Jesus, tudo isso. Mas no segundo tempo era um período diferente. Ela falou, quem sabe vocês deixam a igreja apoiar. Aí eu compartilhei isso em casa lá com os meus amigos, e a gente, olha aqui, a missionária Renan falou e tal. A gente ficou pensando, será possível, nesse contexto todo, em um ano existir pessoas convertidas, mas a gente tinha mais um ano só. Quer dizer, menos de janeiro a novembro, 10 meses. Será que é possível? Então, Deus, quando nós chegamos na aldeia, nós sentimos que as pessoas nos receberam com muito amor, com muito carinho, e existe cada vez uma fome maior das pessoas na palavra de Deus. As pessoas iam lá em casa, a gente não entendia nada, porque a gente achou que aquele mês ia dar assim, uma quebrada dentro do trabalho, mas foi diferente daquilo que nós esperávamos. E nesse contexto, Deus trabalhou em nós. E há uma grande fome naquele país da palavra de Deus. Pessoas que pedem para aprender a ler, para poder ler o livro, que se referem à Bíblia como livro. E à noite eu vou continuar dizendo que no final o que Deus fez, que tem operado na vida. É um grande desafio. Eu queria que orasse por esse país nesse momento. E pedindo a Deus que Deus fale os corações das pessoas, aqueles que têm se convertido, que Deus possa fortalecer. Aqueles que ainda estão nesse estágio de resistência à palavra de Deus, que o amor de Deus possa ir quebrando os seus corações. Eu queria que nós orássemos nesse momento por esse pedido. Vamos orar. Não vai orar individualmente, colocando as necessidades pelo mundo afora. Pessoas que não sabem de Jesus Cristo, pessoas que nem ao menos entendem que é aquele sacrifício para Deus.
as necessidades deste lugar, tapetinhas. Quais são, Deus, os coxos à beira do caminho, pessoas sem identidade, pessoas que estão querendo, Deus, simplesmente olhar para dentro do povo, pessoas que estão esperando uma comunidade de amor, Deus, uma comunidade onde não importa as diferenças sociais, ó Deus, onde elas serão valorizadas porque são filhos de Deus, são criaturas tuas, Deus. Eu te peço que o Senhor abençoe o teu povo neste lugar também. Dá-nos a visão certa. Dá-nos, Pai, como igreja tua, Pai, neste lugar. Ó Deus, a visão para aquilo que o Senhor quer. Deus, se há algo ainda, Pai, que impede os teus filhos, Pai, de avançar, de crescer nesse sentido de serviço cristão, de serviço à comunidade. Ó Deus, de ver as necessidades do próximo. Que o Senhor quebra, Deus, as barreiras. Que o Senhor trabalhe, Senhor, nas condições aqui. Que cada um, Pai, se disponha a servir naquilo que o Senhor tem dado como dons, como talentos. O Senhor tem nos dado recursos, Pai, financeiros. Nós temos, ó Deus, recursos espirituais. O Senhor já nos dotou com o Espírito Santo do Senhor, que é a força mobilizadora, a força transformadora, não a força, mas a presença do Senhor, uma pessoa que se coloca e que fala conosco, Pai. Muitas pessoas, Deus, estão enganadas a respeito do Senhor, da sua pessoa. Nós queremos que a gente seja, Deus, aquela ponte em que as pessoas entendam que o Senhor é Deus, pessoa. Aquela pessoa que move, ó Deus, que transforma, aquele que anda junto conosco nas dificuldades e que, como diz a tua palavra, não nos abandona até o final, Senhor, dos tempos. Nós te agradecemos por isso, porque o Senhor anda conosco, nós te louvamos, Pai. Nós temos muito que louvar a Deus. Quando a igreja se mobiliza, quando vocês participam da campanha de missões, quando vocês realizam feiras missionárias, quando vocês participam orando, intercedendo, semanas de oração, Deus está movendo lá no campo. Porque nós somos apenas os enviados, né? A Antioquia de hoje, o meio pelo qual o Espírito Santo agiu, somos nós hoje, os batistas brasileiros. E Deus nos leva até ali, mas é a oração daqueles que ficam, a intercessão, o sustento. E agora a gente, vendo essas coisas que Deus faz lá, nós podemos sentir, nós somos, vocês são, parte daquilo que Deus está fazendo lá fora. Que a missão, a JMN, o que ela é? Ela é um órgão, ela representa os batistas brasileiros fora daqui. Então, nós somos representantes de todos os batistas brasileiros. E isso, através da cooperação dos irmãos, a obra pode avançar, o reino pode avançar. A missão tem chegado a mais países na África no ano de 2012, foi um ano assim, muito importante para as missões. Chegaram a mais 7 países na África, tem chegado à Indonésia, que é o segundo país mais muçulmano do mundo, tem chegado a lugares em que só o Espírito Santo de Deus pode conduzir e fazer a obra. Tudo que nós vivemos ali, Deus tinha preparado um ambiente para nós. Eu tenho plena certeza que Ele só nos chamou a participar daquilo que Ele estava fazendo em Guiné como aqui. E Deus também mostra para nós aqui como que eu posso ser útil em Itapetinga. E como que eu posso, quando eu estou aqui em Itapetinga, eu estou olhando, como dizem as pessoas, para pensar no local e agir local. A gente vai fazer tudo, ao mesmo tempo a obra de Deus é dinâmica. Como é que eu posso contribuir? E vocês têm contribuído para uma ajuda de missões que é séria, que supra as nossas necessidades, e Deus tem abençoado através da missão. Deus continua abençoado. Então, a gente vai falar um pouco mais do que Deus tem feito, e Deus tem feito. Amém. Meus amados, vamos